11 horas 18 minutos, 11h18. Hoje estou recebendo aqui a doutora Juliana Bueno, advogada especialista em direito tributário. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço aí a participação, poder contribuir com um pouquinho de informação. Bom, quando a gente fala em crédito tributário, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando da possibilidade da empresa recuperar, reaver parte do que ela já pagou. Pagou de quê? A título de tributos em geral. Aí a gente tem várias hipóteses que podem estar sendo analisadas, que se cabe àquele empresário em si recuperar algum crédito ou não. Aí a gente tem várias situações. Que tipo de impostos que ele pagou que ele pode recuperar? Então, aí a primeira análise que a gente tem que fazer é se a empresa, qual é o regime de tributação daquela empresa. Se ela é optante do Simples Nacional, do lucro presumido, do lucro real. A segunda fase seria analisar qual é o segmento da empresa. Se é uma transportadora, se é um comércio, né, se é um supermercado. Vamos pegar um comércio de exemplo. Certo. Começando pelo Simples Nacional. Um comércio que esteja no Simples, ele pode restituir o quê? Quem está no Simples e geralmente tem créditos para reaver no comércio são empresas que vendem, comercializam produtos com incidência monofásica. O que seria isso? São produtos como medicamentos, cosméticos, bebidas, água, cerveja, refrigerante, veículos, autopeças, pneus. Tá? Então, o que é essa incidência monofásica? O fisco presume qual já vai ser o valor comercializado, entrega ao consumidor final e ele já põe uma alíquota daquele imposto e ela vai incidir só na etapa inicial. O que é? Ou na indústria ou na importação. Então, a indústria, ela já retém o imposto que vai ser incidido em todas as cadeias. E essa tributação, ela tem que ser monofásica, uma vez só, uma fase, por isso o nome. E o que acontece? Às vezes os empresários estão pagando de novo. Então, ele pagou a mais. Então, ele tem que fazer uma auditoria, ver o que ele pagou a mais e reaver esse valor já pago. Isso para quem está no Simples. Aí você falou em lucro presumido. Simples também tem a possibilidade, por exemplo, quem está no anexo 4 do Simples, que são as construtoras, as empresas de vigilância, conservação, elas pagam a contribuição patronal previdenciária fora da folha. Tipo, todas as outras empresas que estão no Simples pagam uma alíquota única. Essas empresas, elas têm que pagar, além disso, a contribuição patronal e elas podem estar vendo se pagou a mais a título de INSS. Tá? As outras empresas que não estão no Simples, aí tem muita possibilidade. A gente pode pegar também essas situações dos produtos com incidência monofásica, o INSS. A gente tem um debate muito grande da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Nós temos também algumas empresas que têm incentivos, por exemplo, aqui no estado nós temos o PRODEIC, que é o Programa de Desenvolvimento da Indústria e Comércio, onde muitas vezes os empresários calculam o imposto de renda e a contribuição social, esse ICMS dentro. E não tem essa necessidade, então pode estar reavendo, fazendo essa auditoria, levantar, apurar o que incidiu o ICMS dentro da base de cálculo desses tributos e está aproveitando. Juliana, é dinheiro suficiente para desafogar o comerciante nesse momento? Muitas vezes sim. Então a gente pega situações como exclusão de ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Nós temos um exemplo de uma indústria que ela tem 800 mil para recuperar. Então, às vezes é um fôlego. A gente já pegou situações de uma construtora ter 2 milhões de INSS para recuperar. E hoje o Estado, a Receita Federal, ela permite que, por mais que você pagou a mais de título de INSS, você pode estar usando isso para quitar débito de PIS/COFINS, de imposto de renda. Tá? Antigamente, o que era de INSS, você poderia usar com INSS. Os outros tributos, só com os outros tributos. Agora, ela permitiu se você pegar de um para quitar débito de outro. E qual o caminho? O empresário deve procurar que profissional para desenrolar isso para ele? Geralmente auditores ou contadores, alguns advogados que têm uma prática de contabilidade, de cálculos, também pode estar fazendo. E aí apura se realmente tem esse crédito. Uma vez apurou, tem,
Aí ele tem 2 caminhos. Algumas situações o próprio fisco permite você já fazer administrativamente. A Receita Federal ela tem um processo dentro que é o PERDCOMP, que é a restituição e a compensação. E aí você já pode estar fazendo de forma mais célere, mais rápida. Ou então, algumas situações, igual está tendo do Sistema S, aquela que você paga para as outras entidades, que você destina para o SES, Senai. A primeira turma do STJ já disse que a base de cálculo dela é limitada a 20 salários mínimos. E hoje, às vezes, o empresário que tem 100 funcionários salariados, ele já está pagando 80 salários a mais do que deveria. Tipo, a base de cálculo é 5,6, salvo engano, teve uma modificação com a pandemia. E aí, a base de cálculo ela tem que ser até 20 salários mínimos. Independe se a empresa tem 100, 200, 300 funcionários, só pode ser limitado até 20 salários. Então, tem muitas empresas pagando a mais para essas outras entidades. Mas a empresa paga mais por quê? Por exemplo, nessa situação, tinha uma discussão da legislação. Eles diziam que a legislação falava que tinha que ser, a base de cálculo era a folha integral de pagamento dos funcionários. E tem uma brecha que visualizaram que não, a legislação diz que ela tem que ser limitada a 20 salários mínimos. Então, alguns advogados buscaram isso e já tem um entendimento firmado do STJ dizendo que realmente é limitado. Neste caso, os empresários têm que estar buscando um advogado para estar ingressando com a ação. A recuperação de créditos tributários, ela nada tem a ver com a pandemia, né? Nós estamos enfrentando a pandemia, que neste momento, mais do que nunca, o empresário precisa de dinheiro, precisa de recursos, mas ela pode acontecer a qualquer tempo. A qualquer momento. E até útil nessa fase de pandemia, né, onde muitos empresários entraram com uma crise financeira, de estar vendo essa possibilidade de gerar um fluxo de caixa. Né, porque você está reavendo o que você já pagou, pode até desafogar aí o caixa da empresa. Entre o início do processo e o dinheiro na conta, quanto tempo? Tem situações que em 30 dias. 30 dias? Mas na média? Aí quando a gente está falando do judiciário, a gente depende do poder judiciário, aí pode ser em torno de 1 ano, 2. Já demora um pouquinho mais. Esses casos mais céleres, eles se referem a quê? Processos administrativos, onde tem autorização da própria Receita Federal. Isso é rápido? Rápido. Ele precisa de um advogado para fazer isso? Não, o próprio contador da empresa pode estar fazendo esse levantamento e essa restituição. Onde que você entra no negócio? Onde que o advogado entra na história? Nós observamos, porque assim, eu tenho uma equipe, né? Eu sou advogada, eu tenho equipes de auditores conosco, então a gente usa o útil agradável, tipo, eu vou vendo onde tem a possibilidade do crédito e aí eu vou repassando para a nossa equipe para fazer os cálculos. Quer dizer, você verifica onde que precisa do band-aid e onde que precisa do gesso. Isso. E aí você tem o material ali para atender o empresário. Aí eu já tenho equipe para levantar e apurar. Uma empresa pode restituir parte do que já foi pago ao fisco? Com certeza. Que é isso que nós estamos falando aqui. Exatamente. Ela pode estar reavendo aí parte do que ela já pagou. Imposto de renda, não? Também, tem situações, principalmente empresas do lucro real, tem muitas situações que dá crédito para o imposto de renda. Mas então o que acontece? O fisco, Receita Federal e tudo mais, eles estão trabalhando no vai que cola? É quase isso? Não, o que acontece é que a mudança da legislação tributária, ela é diária. Então, todo dia tem modificação, às vezes no PIS/COFINS, no imposto de renda, na contribuição social, no ISS. E a velocidade das alterações da legislação é tão grande que às vezes o contador ele não dá conta de acompanhar. Porque a rotina do contador ela já é puxada. E aí você ter que ficar acompanhando o que a Receita Federal modificou, o que a Secretaria de Fazenda modificou, né? O que o Judiciário está dizendo, não dá conta. Então, às vezes, por isso é interessante ter o advogado tributarista fazendo o acompanhamento dessas alterações da legislação. Que aí vai identificar aonde aquela alteração da legislação, onde aquela jurisprudência, ela pode ser útil para aquele empresário. Certo. E hoje como é que está a demanda? De recuperação de crédito? Isso. Bastante.
Hoje você já vê muito mais, em torno de 5 anos para cá, deu um boom, assim. Muitos advogados já se interessaram nesse segmento, viram que realmente é efetivo, que tem essa possibilidade, então a demanda cresceu. E qual o procedimento para verificar se ele tem ou não crédito a ser instituído? Auditoria. Só auditoria? O advogado não tem hoje o empresário não tem um canal onde ele vá lá, faça a pesquisa ele mesmo? Ele até pode, mas aí ele já tem que ter um conhecimento, um pouco de contabilidade, um pouco da legislação tributária, fazer essa apuração. Então, às vezes não é interessante para o empresário sair do campo dele de vender, de trazer dinheiro para dentro da empresa para fazer esse tipo de trabalho, né? E as empresas geralmente cobram como? Elas cobram por mês, elas cobram por trabalho, é um pagamento que é feito com o próprio crédito que vai ser instituído, como é que geralmente funciona? Muitas vezes cobra uma entrada para um levantamento, tem empresas que cobram, tem outras que já não cobram, e o grosso mesmo fica no êxito. Então, assim, é uma certeza pro empresário, que ele só vai pagar caso ele tenha realmente efetivado esse crédito para a empresa. A sua empresa, por exemplo, qual que é o procedimento que vocês adotam? Nós adotamos no êxito. A gente só ganha se o empresário ganhar. É uma parceria e uma troca de confiança. E vai tempo, né? Pelo que você está falando. Muitas vezes vai tempo. Dependendo do tipo do trabalho, igual nessa questão do que é pago para as outras entidades, aí já leva um pouco mais de tempo. Muda algo em relação ao tamanho da empresa? Se nós temos uma empresa pequena, uma empresa grande, muda alguma coisa em relação aos trâmites ou não? Só muda o valor que ele vai restituir? Quanto aos trâmites, sempre é o mesmo. Administrativamente é um, judicialmente é outro. Agora, o valor sim muda, né? Porque já se presume que uma empresa grande pagou a mais, né? Pagou a mais. Contribuiu mais com o governo. Pagou bem mais, né? Bem mais. Então, provavelmente, ela tem um crédito maior a receber. Isso é um custo Brasil? Ou isso ocorre também em outros países? Mais Brasil. A gente vê como a carga tributária dentro do Brasil ela é extremamente elevada. E aí a gente nem fala em contrapartida, né? Que a gente não tem. Enquanto outros países você tem uma carga tributária menor e uma contrapartida maior. Hoje a gente paga um custo elevado de tributos. E aí a gente ainda tem que pagar o plano de saúde particular, a gente tem que pagar uma segurança pública, né, uma escola particular para os nossos filhos. Então, a gente acaba pagando em dobro, né? Além do que a gente já paga a título de imposto, a gente tem que, de novo, pagar esses serviços que deveriam ser prestados pelo governo. Ser empresário no Brasil é ser herói, né? Herói. É difícil demais. Hoje a gente vê o quanto é difícil, né? E além do empresário ter essas situações, ainda ele sofre uma fiscalização muito grande de fiscalização do trabalho, fiscalização tributária, fiscalização ambiental. Então, assim, é uma guerra diária. Você tem um dado de quanto tempo uma empresa está fechando aqui no Brasil? Você tem essa informação? Não tenho, porque como oscilou muito nessa questão da pandemia, né? Mas eram 2 anos, né? Uma empresa para abrir e fechar, geralmente demorava 2 anos. E agora, com a pandemia, a gente não tem nem esse dado, né? Agora virou um caos. Porque, assim, teve empresas, teve segmentos que se deram bem com a pandemia, por exemplo, no segmento de medicamento, eles venderam mais, né? E teve outros que teve que lutar para turismo. Né? Bares e restaurantes. Pois é, quem trabalha com evento, até hoje não... Até hoje está penando. Mas o tributo vem na conta. Sim, a conta O máximo que o governo fez de incentivo para os empresários foi uma postergação no pagamento. Tá? Então, assim, um tributo, o outro teve uma isenção, mas os produtos voltados para o tratamento do Covid, nessas outras entidades houve uma baixa na alíquota, porém já discutiram e tiveram que reativar a alíquota normal. Então, assim, o que teve mesmo de incentivo foi uma postergação do pagamento. Só que a gente viu muitas empresas que acabaram sendo prejudicadas com isso, porque ela postergou o pagamento, por exemplo, lá em julho, que postergou, tipo, o pagamento de julho ele foi para agosto, foi para setembro. Aí chegou em setembro, ele teve que pagar de julho e de setembro. E aí ninguém aguenta.
Juliana, muito obrigado pela sua presença, sucesso no seu trabalho. Conversei com a doutora Juliana Bueno, advogada especialista em direito tributário. Isso aí é que nem eu estava falando agora há pouco da internet, né? O prejuízo que a gente tem todos os dias com a péssima qualidade do serviço, péssima qualidade na prestação do serviço. Exato. Né? Agora, por exemplo, conseguimos? Não conseguimos, né? Então nós perdemos uma entrevista hoje. O empresário às vezes perde uma transação, perde um prazo, perde uma proposta que ele deixa de enviar. Sim. E isso não é computado. Exato. Né? Esse prejuízo diário, talvez ele não consiga ser mensurado, né? Ah, mas é só uma entrevista. Amanhã você faz ela de novo, né? Como se a gente tivesse sempre que estar trabalhando à mercê do sistema inoperante e ineficaz. Por isso a importância de vocês da imprensa, né, abrir essa possibilidade de a gente conscientizar os empresários que às vezes eles têm sim crédito a estar recuperando. Bacana, bacana. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Sucesso. Obrigada igualmente.